Vou ler para vocês do livro A Fonte de Judá, de Ben-Gurion, editora Perspectiva, página 33. Meu nome é professor Victor Tom Minervo. Meu título é Moré, Haim, Jacob, Yitzhak e Nun. Na ilha no mar. O rei Salomão tinha uma filha que era tão formosa que em toda a terra de Israel não existia outra igual. Shlomo Amelech, o rei Salomão, gostaria de saber quem era destinado a ser esposo da sua filha e olhou para os planetas. Então viu pela posição dos luminares celestes que o prometido da donzela seria um mendigo, o homem mais pobre em todo o povo. O que fez o rei? Construiu uma alta torre no mar, fez cercá-la por todos os lados de muralhas e colocou nela grandes provisões de alimento e bebida. Após o que tomou a sua filha e encerrou-a na torre, 70 camareiros, dentre os anciãos de Israel, ficaram a seu serviço. Na torre não foi feita nenhuma porta, para que homem algum de fora pudesse nela penetrar. Então Shlomo Amelech, o rei Salomão, disse: Agora quero ver como Deus vai realizar o seu intento. Aconteceu, porém, que aquele mendigo que estava predestinado à filha do rei estava certa noite vagueando, maltrapilho e descalço, faminto e sedento, sem encontrar lugar para dormir. Então viu uma carcaça de boi jazendo no campo. Ele insinuou-se por entre as costelas para se aquecer. E ali adormeceu. Logo veio voando um abutre, agarrou a carcaça com um homem dentro e levou-a para o telhado daquela torre, justamente em cima do aposento da filha do rei. A ave devorou a carniça do animal e ficou pousada no telhado. Quando rompeu a manhã, a filha do rei Salomão, Shlomo Amelech, subiu para o telhado, como costumava fazer todos os dias. Então avistou o jovem. Ela perguntou-lhe: Quem és tu e quem te trouxe aqui? O estranho respondeu: Eu sou da Judéia, filho da cidade de Aco. E uma ave trouxe-me aqui. Então a filha do rei levou o jovem para o seu aposento, lavou-o e untou-o e vestiu-o com roupas, de maneira que ele ficou tão formoso como nenhum outro na terra dos judeus. E a filha de Salomão amou o jovem estrangeiro de todo o seu coração, e sua alma uniu-se à alma dele, pois ele possuía altos dons e conhecia as Escrituras. Certo dia, disse a filha do rei ao seu hóspede: É de tua vontade santificar-me? O jovem respondeu: Oh, se eu pudesse, se eu o pudesse. Ele se levantou, arranhou sua carne e escreveu com o próprio sangue o seu voto matrimonial para a donzela. Então ele a santificou e disse: Deus, o Senhor, seja hoje nosso testemunho, e também os seus anjos, Micael e Gabriel, sejam nossas testemunhas. O jovem uniu-se à donzela, conforme é costume no mundo, e ela concebeu dele. Quando mais tarde os camareiros viram que a filha do seu rei estava grávida, falaram-lhe: Parece que o teu ventre foi abençoado. A filha do rei respondeu-lhes: Assim é, em verdade. Então os camareiros se tornaram a perguntar: De quem ficaste grávida? De quem ficaste grávida?
Mas a filha de Salomão respondeu: para que precisais saber disso? Então a face dos guardiães obscureceu-se, pois temiam o rei Salomão que ele os acusasse de negligência. Mandaram chamar o rei para que viesse e falasse com eles. O rei Salomão embarcou no navio e veio a ilha encontrar os anciões. Então eles disseram: nosso rei e senhor, tal e tal coisa aconteceu com tua filha, mas que o soberano não ponha a culpa sobre os seus servos. Ao ouvir isso, o rei mandou chamar a filha e interpelou-a sobre o que lhe havia acontecido. Ela respondeu-lhe: Deus enviou-me aqui um jovem que é formoso e de bom coração, estudioso e conhecedor das Escrituras, e ele me santificou. Então o rei mandou chamar o jovem, ele veio e mostrou ao rei o voto matrimonial que tinha escrito para sua filha. Então Salomão indagou sobre seu pai e sua mãe, assim como sobre sua linguagem e o lugar de sua origem. Pelo relato do jovem, Salomão percebeu que se tratava daquele sobre o qual tinha lido nos astros. E o rei encheu-se de alegria e falou: louvado seja o Eterno, que a cada um faz chegar o que é seu. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Mais uma história verídica. O saco de farinha da viúva. A significativa história que se segue aconteceu nos dias do rei Salomão. A paz esteja com ele. De alegre, feliz e abençoada memória. Shlomo Amelech, rei Salomão. Hoje é Yortzeit do Rabino Nachman de Breslav. Hoje é Hilulá, dia de aniversário de falecimento, e dedico a ele e aos demais aniversariantes essa linda história, para que com o mérito deles, eles intercedam junto a Kadosh Baruch Hu, o Eterno Todo-Poderoso, para que nós recordemos, reativemos a memória deles e que seus méritos nos protejam no dia do julgamento e aqui agora para ajudar, pedir ajuda aos nossos amigos que obtenham sucesso material e espiritual. O saco de farinha da viúva. Significativa história que se segue aconteceu nos dias do rei Salomão, a paz seja com ele. Em certo lugar, vivia uma devota mulher que sempre se esforçava por fazer o bem. Embora ela própria fosse necessitada, sempre dava do seu aos outros. Todos os dias ela assava 3 pães e dava 2 aos pobres. O terceiro era o seu alimento diário. Um dia um homem bateu à sua porta e disse: Senhora, eu navegava com as minhas posses no navio, mas a embarcação naufragou e todos os seus ocupantes, assim como o piloto, capitão, né, pereceram. Fui atirado à praia pelas ondas e escapei da morte. Mas de que me serve isso? Estou perdendo o juízo, pois já faz 3 dias que não me alimento, pois tive de atravessar regiões inóspitas. A mulher imediatamente trouxe um pão e deu ao homem faminto. Depois ela sentou-se e quis comer o segundo pão, quando um outro pobre surgiu à sua porta. Levantou a voz
chorou e suplicou: Boa mulher, tem compaixão de mim e dá-me pão, para que o meu espírito se reanime. Fui aprisionado por inimigos, fugi há 3 dias e não me alimentei durante a fuga. Então a piedosa mulher deu-lhe o segundo pão e exclamou: Louvado seja Hashem, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que me permitiu fazer o bem. Graças à sua ajuda, minha parte é pura. Então tomou o terceiro pão para comer, quando um terceiro mendigo entrou em sua casa e disse: Bondosa mulher, fui assaltado em caminho por bandidos emboscados e tive que me refugiar na floresta. Assim, há muitos dias tenho vivido só de ervas e quase esqueci o sabor de um pedaço de pão. Reconforta-me, pois, com algo assado com que um faminto possa se saciar. A bondosa mulher deu-lhe seu último pão, ficando ela mesma sem comida. Então ela disse consigo: Vou ver se ainda tenho farinha no meu saco. Farei dela uma massa e assarei um pão. Mas o saco não continha mais nada. Então a mulher disse: Vou colher grãos de trigo, moê-los em farinha e reconfortar minha alma. Ela saiu para o campo, juntou alguns punhados de cereal, levou-os ao moinho e moeu os grãos, colocou o saquinho na cabeça e empreendeu o caminho de casa. Mas eis que se ergue do mar um vento de tempestade, que o arrancou de sua cabeça e o atirou longe. Assim, a pobre ficou privada de seu alimento, pôs-se a chorar amargamente e exclamou: Com que terei pecado perante Hashem, o Senhor, para que me aconteça tal coisa? Ela foi ao rei Salomão nesse dia, o Conselho Supremo estava reunido ao seu redor. Ela disse: Dizei-vos, ó justos, dizei vós, ó justos, qual pode ser a razão para eu ficar hoje sem mesmo um pedaço de pão seco? Enquanto ela ainda falava, entraram no salão 3 mercadores que haviam atracado com seus navios e disseram: Nosso rei, senhor, toma-te estas 7.000 moedas de ouro para que sejam dedicadas aos pobres. Salomão perguntou: O que aconteceu para que sacrifiqueis de boa vontade tanto dinheiro? Então os comerciantes contaram: Estávamos navegando no nosso navio carregado de carga preciosa. Estávamos não longe da margem quando apareceu um rombo. Procuramos calafetá-lo, mas não conseguimos. O navio estava a ponto de ir a pique com tudo que continha. Então gritamos: Senhor do mundo, se alcançarmos a margem, a 10ª parte de tudo que o navio abriga pertencerá aos pobres, e nós mesmos faremos penitência. E prostramo-nos com o rosto no chão para que cada um não visse a morte do outro. E tão grande era o nosso pavor que nosso juízo ficou confuso. Não percebemos que havíamos atingido a costa e já nos achávamos em terra firme. Computamos o valor das nossas mercadorias e 1/10 dele perfazia 7.000 moedas de ouro, que nós, em cumprimento de nossa promessa, trouxemos aqui. Então Shlomo Amelech, o rei Salomão, disse aos mercadores: Sabeis em que lugar se encontrava o rombo e o que foi que o fechou? Os comerciantes responderam: Isso não sabemos. Salomão disse: Pois então, examinai a vossa embarcação. Os comerciantes foram e verificaram que o buraco havia sido tapado por um saco de farinha. Eles tiraram-no e levaram-no ao rei.
Então Salomão disse à piedosa mulher: Reconheces o saco pelas suas marcas e pelo seu selo? A mulher volveu: Conheço bem, é o meu saco de farinha. Ao que o rei Salomão falou: Por tua causa o Senhor fez isto. Quem trilha os caminhos de Deus, está Deus com ele. E todos os presentes, assim como o Conselho Supremo, admiraram-se da sabedoria de Salomão. Uma palavra do pregador. Eis que achei, diz o pregador, unindo um fato a outro, para a respeito deles alcançar conhecimento que procura e ainda não o encontrou. Entre 1000 achei um homem, mas entre tantas mulheres não achei sequer uma. Quando os do Conselho Supremo de Israel ouviram o rei Salomão falar assim, encheram-se de assombro, ao que o rei disse: Se vos agradar, trarei uma prova para as minhas palavras. O povo e os anciãos disseram: Faze, ó rei. Então Shlomo Amélia, o rei Salomão, disse: Pois bem, citai-me uma mulher virtuosa em Jerusalém, que tenha por esposo um homem virtuoso. Os anciãos procuraram pela cidade e encontraram um casal assim. Então Salomão fez vir primeiro o marido e disse-lhe: Penso em honrar-te e nomear-te mordomo do meu palácio. O cidadão respondeu: Sou teu súdito e quero te servir. Shlomo Amélia disse: Mas terias ainda esta noite de matar tua mulher e trazer-me a sua cabeça. Então farei de ti meu genro e general em Israel. O homem obediente respondeu: Obedecerei ao teu desejo. Quando, porém, o homem se viu fora e refletiu sobre a ordem do rei, começou a chorar e a se lamentar. Sua mulher era formosa e adorável, e era mãe de seus filhos pequenos. Perto da casa, a mulher veio ao seu encontro e perguntou: Meu senhor, o que tens? Estás tão entristecido? O perturbado homem respondeu: Deixai-me, trago uma angústia no meu coração. Assim eles entraram em casa, a mulher serviu ao marido comida e bebida, mas ele não quis tocar em nada. Ele seguia os seus pensamentos e meditava: O que posso fazer? Matar minha mulher que gerou meus filhos? Ele disse à mulher: Vai dormir com os pequenos. Quando a mulher adormeceu, o homem levantou-se e desnudou sua espada para matá-la. Quando, porém, se aproximou do leito, viu um dos meninos deitado sobre o seio de sua mãe, outro encolhido ao lado dela. Nessa hora exclamou: Com certeza, Satã insinuou-se no coração de Salomão. Ai de mim, o que farei? Se eu matar minha mulher, essas criancinhas também perecerão. Ele tornou a embainhar a espada e disse: Que Deus te amaldiçoe, Satã. Pouco depois, porém, ele voltou novamente para junto do leito e disse: Vou matá-la. Sim, e amanhã o rei dará a sua filha grande riqueza. Novamente ele puxou a espada. Então viu o cabelo da mulher cobrindo os rostos das crianças. A compaixão apoderou-se dele e ele disse: Mesmo que o rei me dê seu palácio e todos os seus tesouros, não matarei minha mulher. E guardou a espada na bainha, deitou-se ao lado da mulher e dormiu até a manhã. No dia seguinte vieram os enviados de Salomão e conduziram o cidadão perante o rei, seu rei. Shlomo Amélia perguntou ao homem: Como se deu tudo contigo? Cumpriste a minha ordem? O virtuoso disse: Quero pedir ao meu senhor que me dispense desse encargo. Eu tentei uma e outra vez, mas meu coração não permitiu. Então Salomão disse: Agora encontrei um homem entre 1000. E o marido da mulher foi embora. Depois que se passaram 30 dias, o rei mandou buscar secretamente a mulher desse homem, trazê-la à sua presença e perguntou-lhe: Tens um bom marido? A mulher respondeu: Sim. Ao que Salomão retrucou:
Ouvi falar de tua beleza e do brilho de teu semblante e comecei a te amar. Quero fazer-te minha esposa e levar-te acima de todas as princesas e rainhas, e trajar-te de ouro dos pés à cabeça. E a mulher respondeu: o que tu quiseres, eu farei. Salomão disse, no entanto: há uma circunstância em nosso caminho que não me permite executar meu propósito. E é o fato de que és casada. O que a mulher disse: o que acontecerá então? Salomão respondeu: mata teu marido, e depois eu te farei minha esposa. A mulher disse: eu farei. Ao que Salomão, em seu coração, disse: esta mulher pensa seriamente em destruir seu marido. Tomaremos medidas para que a experiência não traga desgraça como resultado. Ele deu à mulher uma espada de estanho, mas que brilhava como verdadeira. Salomão disse: com esta arma deceparás a cabeça de teu marido. A mulher tomou a espada da mão do rei e retornou à casa. Quando seu marido voltou ao anoitecer, ela beijou e abraçou e disse: senta-te, meu senhor, coroa da minha cabeça. O marido alegrou-se com a recepção. Seu coração não abrigou desconfiança alguma. A mulher trouxe a mesa e ambos comeram e beberam juntos. O marido disse: mulher, como estás animada hoje? Ela respondeu: quero divertir-me contigo e ver-te uma vez embriagado. Então o marido riu e bebeu muito vinho até que ficou tonto e adormeceu. Quando a mulher viu isso, levantou-se, encheu-se de coragem e tomou a espada que o rei lhe entregara. Ergueu a espada e deixou-a cair sobre a nuca do marido. O homem então acordou, eis que a sua mulher estava diante dele de espada erguida. Ele perguntou: o que aconteceu? Como chegaste a ter uma arma? Se não me confessares a verdade, eu te cortarei em pedaços. A mulher então confessou tudo e disse: foi isso assim que o rei Salomão me ordenou que fizesse. Seu marido então disse: não temas. Quando acordou na manhã seguinte, o homem viu os enviados do rei vindo buscá-lo. Ele deixou-se levar junto com a mulher à presença de Shlomo Amélia, o rei Salomão. O rei estava sentado, cercado pelo seu conselho supremo, e falou, ao ver os dois esposos: contai-me o que aconteceu entre vós dois. Então o homem começou e disse: acordei no meio dessa noite e vi minha mulher de pé diante de mim, em vias de me matar. Se a espada não fosse de estanho, eu não estaria vivo. Quando o rei me ordenou que a matasse, eu me compadeci dela. Ela, porém, não teve compaixão. Ao que Salomão disse: eu sabia que as mulheres não conhecem a compaixão, por isso dei-lhe uma espada de estanho. Quando os anciãos ouviram tudo isso, disseram: é verdade que o rei falou, não se encontra uma mulher entre mil. Lá, 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 lá. La 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 diante dos olhos do esposo. Mais uma história teria se passado nos tempos do rei Salomão, Shlomo Amélia. Esta também deu-lhe motivo para proferir a sentença acima. Um jovem da cidade de Tibérias veio para a cidade de Betar para ali ser instruído nas Escrituras. Era de muito formosa presença e agradou a uma jovem. Ela disse a seu pai: imploro-te, dá-me esse jovem por esposa. O pai apressou-se a ir ter com o jovem e disse: cede tua vontade tomar uma esposa, desejo confiar-te a minha filha.
O jovem respondeu: estou de acordo. E ele santificou a jovem e voltou com ela para a casa de seu pai. E lá permaneceu durante um ano inteiro e estava contente. Quando o ano passou, a mulher disse a seu marido: agora peço-te que me leves aos meus pais, para que eu os reveja. Então o jovem marido selou os cavalos, carregou-os com alimentos, bebidas e toda sorte de preciosidades. E pôs-se com sua companheira a caminho de Betar. Quando, porém, tinham viajado um trecho, surgiu-lhes pela frente um salteador armado, e assim que a mulher o viu, tomou-se de amor por ele, e logo passou-se para o patife, contra o próprio marido. O jovem foi manietado com cordas e o bandido aproximou-se da mulher de modo obsceno. Após a posse, sentou-se, comeu e bebeu com a pecadora. E o jovem, amarrado à árvore, teve de assistir a tudo. Terminada a refeição, o malfeitor deitou-se para dormir com a mulher, mas antes pegou uma jarra de vinho e colocou-a à sua cabeceira. Então, enquanto os dois jaziam obnubilados, uma serpente rastejou até eles, bebeu o vinho e cuspiu seu veneno dentro da jarra. O bandido acordou, agarrou a caneca e tomou um gole. E logo depois estava morto. Então o jovem viu o milagre que lhe acontecera e disse à mulher: peço-te, corta as cordas e liberta-me. A mulher respondeu: temo que tu me mates. Ele, porém, retrucou: juro que nada te farei. A esposa infiel olhou para o bandido, eis que ele jazia ali como um pedaço de pau estorricado. Ela então levantou-se e cortou a corda e libertou o jovem. Eles continuaram o caminho e chegaram a Betar, a casa dos pais da mulher. Os velhos alegraram-se com a chegada da filha e prepararam uma refeição para os recém-chegados. O genro então disse: não provarei nada enquanto não tiver falado sobre o que aconteceu pelo caminho. Ele contou o incidente na floresta, o que fez o pai da mulher. Ele levantou-se e matou a filha ímpia. Agora Salomão pode dizer em sua sabedoria: não encontrei uma mulher honesta em mil. Ai, ai, ai. La, 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. O ladrão traz-se a si mesmo. Nossos mestres narram: 3 homens viajavam juntos no dia de preparativos para o Shabat. O dia sagrado estava para chegar. Então um disse ao outro: paremos para repousar e guardar nosso dinheiro em lugar seguro. E assim fizeram. Quando chegou a meia-noite, um dos homens levantou-se, tirou as 3 bolsas do esconderijo e enterrou-as em outro lugar. Após o término do Shabat, os viajantes quiseram continuar o caminho e procuraram antes o lugar onde o dinheiro devia encontrar-se. Mas o dinheiro não estava mais lá. Então começaram a se acusar mutuamente de roubo. Um dizia: fosse tu que roubaste. O outro falava: tu o tiraste. E foram ao rei Salomão para apresentar-lhe a sua contenda. Quando o rei Salomão ouviu as acusações mútuas, ficou receoso e disse consigo: se eu não lavrar aqui uma sentença acertada, não fizer aparecer o dinheiro, o povo pensará que a minha sabedoria se foi. E o rei pensou e ponderou o que deveria responder aos homens e como desmascararia
o ladrão. Assim começou dizendo: Ide-vos, viajantes, e voltai amanhã com a vossa petição. Quando os 3 homens apareceram no dia seguinte, o rei Salomão disse: Vós sois comerciantes e tendes conhecido terras distantes, portanto não vos deve faltar espírito e perspicácia. O rei de Roma pediu-me conselho sobre um caso que aconteceu no seu país. Eu gostaria de relatá-lo aqui, diante de vós. Quizá um caso semelhante vos tenha acontecido e podereis me dar informações. Os 3 homens responderam: Fala, ó rei Salomão. Salomão começou a contar: Um jovem e uma jovem viviam numa cidade e se amavam. O rapaz disse à moça: Promete que serás minha, se, porém, eu não puder desposar-te, jura-me que não te tornarás esposa de outro, enquanto não obtiverdes a minha permissão. E a moça fez esse juramento. Anos depois, porém, aconteceu que ele se comprometeu com outro pretendente. Ela se comprometeu com outro pretendente. Quando o noivo quis aproximar-se dela, ela disse: Só posso aceder a teu desejo quando um certo jovem me libertar. Ele me prendeu outrora com um juramento. O que fez seu companheiro? Pôs-se a caminho com a moça para encontrar aquele jovem. Levou ouro, prata e roupas preciosas, tencionando resgatar a noiva com os presentes. Quando chegaram ao lugar, a moça dirigiu-se sozinha ao jovem e disse: Eu me lembro do juramento que te dei outrora e peço-te que aceites essas preciosidades e me libertes, para que eu possa pertencer a meu esposo. O jovem respondeu: Já que mantiveste teu juramento, libertar-te-ei da tua palavra sem dádiva alguma. De agora em diante és livre e alegra-te com teu quinhão. A moça foi buscar seu noivo e ambos empreenderam o caminho de volta. Mas, na estrada, foram assaltados por um velho bandido. Ele tirou todo o dinheiro do jovem e arrastou a moça consigo. E a moça, atemorizada, disse: Leva também tudo o que é meu, mas não me faças nada. Deixa-me voltar com meu marido. Ela contou ao salteador toda a sua história. Ela disse: Se o meu primeiro noivo, que era um jovem na força da idade, aceitou libertar-me, quanto mais fácil deve ser para ti, que és entrado em anos, deixar-me partir intocada. Quando o bandido ouviu as palavras da jovem, enterneceu-se e deixou-a partir. Devolveu-lhe tudo que tomara a seu noivo. Ela ainda encontrou o seu companheiro e ambos seguiram em paz. E agora continuou Salomão seu relato. O rei de Roma manda perguntar: Qual dos 3, a moça, seu primeiro noivo ou o bandido, é mais digno de louvor por sua maneira de proceder? Respondei, pois, e dizei-me qual dos 3 vos parece mais digno de louvor. Fascinante. Então um dos litigantes tomou a palavra e disse: Eu louvo a donzela, porque ela manteve fielmente os seus juramentos. O segundo homem disse: Eu louvo o rapaz, que dispôs de seus direitos e renunciou à moça. O terceiro dos homens finalmente disse: Não é a moça nem o rapaz que eu admiro. Minha admiração vai para o bandido, que não só deixou a moça partir intocada, como ainda lhe devolveu o dinheiro roubado. Por essa ação, ele me parece o mais digno de louvor. Então o rei Salomão voltou-se para o terceiro que falara e disse: És tu o malfeitor, seu dinheiro que nunca viste, e do qual
só ouviste falar te desperta tamanha cobiça? Quanto mais procurarás apropriar-te do dinheiro dos teus companheiros, cujo esconderijo te era conhecido. E o rei mandou prender e castigar esse homem. Então o ladrão confessou que desviara o dinheiro e indicou o lugar onde ele se encontrava. Assim os legítimos donos receberam cada um a sua parte. Que sabedoria, meu Deus, que sabedoria. La 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 Então, nós lemos Na Ilha no Mar, O Saco de Farinha da Viúva, Uma Palavra do Pregador, Diante dos Olhos do Esposo, e O Ladrão Traz-se a Si Mesmo. Então, nós lemos da página 33 à página 41, e na próxima leremos os 3 bons conselhos. Um forte abraço a todos vocês, caros amigos. Rosh Chodesh Nissan Tov. Esses 13 dias, primeiros dias do mês de Nissan, que é Áries, correspondem aos 13 meses seguintes. No calendário judaico existem 13 meses. Então, convém manter-se calmo e feliz nesses 13 primeiros dias de Áries, para que o restante do ano seja bem-sucedido. Forte abraço a todos.